Seção 2. Da hipoteca legal. Artigo 1489. A lei confere hipoteca. 1. Às pessoas de direito público interno, artigo 41, sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. 2. Aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passaram a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. 3. Ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. 4. Ao coerdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. 5. Ao credor sobre o imóvel arrematado para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Artigo 1490. O credor da hipoteca legal ou quem o represente poderá, provando a insuficiência dos imóveis especializados, exigir do devedor que seja reforçado com outros. Artigo 1491. A hipoteca legal pode ser substituída por caução de títulos da dívida pública federal ou estadual, recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente, ou por outra garantia, a critério do juiz, a requerimento do devedor. Seção 3. Do registro da hipoteca. Artigo 1492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Parágrafo único. Compete aos interessados, exibindo o título, requerer o registro da hipoteca. Artigo 1493. Os registros e averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, verificando-se ela pela da sua numeração sucessiva no protocolo. Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade, e esta a preferência entre as hipotecas. Artigo 1494. Não se registrarão no mesmo dia duas hipotecas ou uma hipoteca e outro direito real sobre o mesmo imóvel em favor de pessoas diversas, salvo se as escrituras do mesmo dia indicarem a hora em que foram lavradas. Artigo 1495. Quando se apresentar ao oficial do registro título de hipoteca que mencione constituição de anterior, não registrada, sobrestará ele na inscrição da nova, depois de a prenotar até 30 dias, aguardando que o interessado inscreva a precedente. Esgotado o prazo sem que se requeira a inscrição desta, a hipoteca ulterior será registrada e obterá preferência. Artigo 1496. Se tiver dúvida sobre a legalidade do registro requerido, o oficial fará, ainda assim, a prenotação do pedido. Se a dúvida dentro em 90 dias for julgada improcedente, o registro efetuar-se-á com o mesmo número que teria na data da prenotação. No caso contrário, cancelada esta, receberá o registro o número correspondente à data em que se tornar a requerer. Artigo 1497. As hipotecas legais de qualquer natureza deverão ser registradas e especializadas. Parágrafo 1º. O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça. Parágrafo 2º. As pessoas às quais incumbir o registro e a especialização das hipotecas legais estão sujeitas a perdas e danos pela omissão. Artigo 1498. Vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar, mas a especialização, em completando 20 anos, deve ser renovada. Seção 4. Da extinção da hipoteca. Artigo 1499. A hipoteca extingue-se: 1. Pela extinção da obrigação principal. 2. Pelo perecimento da coisa. 3. Pela resolução da propriedade.
4. Pela renúncia do credor. 5. Pela remissão. 6. Pela arrematação ou adjudicação. Artigo 1500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação no registro de imóveis do cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Artigo 1501. Não extinguirá a hipoteca devidamente registrada a arrematação ou adjudicação sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução. Seção 5. Da hipoteca de vias férreas. Artigo 1502. As hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no município da estação inicial da respectiva linha. Artigo 1503. Os credores hipotecários não podem embaraçar a exploração da linha nem contrariar as modificações que a administração deliberar, no leito da estrada, em suas dependências ou no seu material. Artigo 1504. A hipoteca será circunscrita à linha ou às linhas especificadas na escritura e ao respectivo material de exploração, no estado em que ao tempo da execução estiverem. Mas os credores hipotecários poderão opor-se à venda da estrada, à de suas linhas, de seus ramais ou de parte considerável do material de exploração, bem como à fusão com outra empresa, sempre que com isso a garantia do débito enfraquecer. Artigo 1505. Na execução das hipotecas, será intimado o representante da União ou do Estado para, dentro em 15 dias, remir a estrada de ferro hipotecada, pagando o preço da arrematação ou da adjudicação. Capítulo 4. Da anticrese. Artigo 1506. Pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Parágrafo 1º. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Parágrafo 2º. Quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético, ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrese. Artigo 1507. O credor anticrético pode administrar os bens dados em anticrese e fruir seus frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente balanço, exato e fiel, de sua administração. Parágrafo 1º. Se o devedor anticrético não concordar com o que se contém no balanço, por ser inexato ou ruinosa a administração, poderá impugná-lo e, se o quiser, requerer a transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anualmente. Parágrafo 2º. O credor anticrético pode, salvo pacto em sentido contrário, arrendar os bens dados em anticrese a terceiro, mantendo até ser pago direito de retenção do imóvel, embora o aluguel desse arrendamento não seja vinculativo para o devedor. Artigo 1508. O credor anticrético responde pelas deteriorações que por culpa sua o imóvel vier a sofrer e pelos frutos e rendimentos que por sua negligência deixar de perceber. Artigo 1509. O credor anticrético pode vindicar os seus direitos contra o adquirente dos bens, os credores quirografários e os hipotecários posteriores ao registro da anticrese. Parágrafo 1º. Se executar os bens por falta de pagamento da dívida ou permitir que outro credor o execute, sem opor o seu direito de retenção ao exequente, não terá preferência sobre o preço. Parágrafo 2º. O credor anticrético não terá preferência sobre a indenização do seguro quando o prédio seja destruído, nem se forem desapropriados os bens com relação à desapropriação. Artigo 1510. O adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remissão e emitir-se-á, se for o caso, na sua posse.